Ouça agora o podcast Pará Mais Agro. Olá, hoje estamos iniciando mais um podcast Pará Mais Agro e com convidados especiais aqui, né, o Dr. Charlton, que é sócio fundador da Produzindo Certo, a Carol Barreto também, né, que é gerente de pecuária da Produzindo Certo, e a médica veterinária e também assessora técnica daqui do Sistema FEPA Senar, Rosiraina Remor. Toda vez é um trava-língua, Rose. Hoje, o Produzindo Certo é uma startup que está trazendo soluções para os produtores rurais. Vocês podem apresentar quais são essas soluções? É uma GTEC trazendo aí inovação para a agropecuária. Como é que tem funcionado esse acompanhamento com o produtor rural? Perfeito. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na FAEPA, né? Participando de um evento importante, do Encontro de Ruralistas, né? Então, obrigado pelo convite. E, bom, falar da Produzindo Certo é a gente falar de apoiar produtor rural, né? Então, nós criamos uma empresa e todo um sistema tecnológico para ajudar o produtor a demonstrar o nível de sustentabilidade da sua fazenda, em especial para o mercado, porque nós estamos muito preocupados com o produtor se empoderar das informações, né? A gente escuta muito o produtor falando: ah, eu tenho floresta, ah, eu cuido dos rios, mas se não organizar, se não medir, se não colocar num relatório, se alguém não ajudar o produtor a emitir um laudo daquilo, fica muito difícil do mercado receber apenas a informação do produtor dizendo eu sou sustentável. Então o que nós queremos ajudar? Que o produtor tenha um lastro para demonstrar que ele é sustentável. E, eventualmente, a gente sabe que sustentabilidade é um termo amplo, né? Então envolve parte ambiental, social, produtiva, e nem tudo tá sempre perfeito numa fazenda, né? O pessoal já brinca, né? Fazenda você está sempre fazendo, né? Então, além de medir todos os elementos e indicadores de sustentabilidade, a Produzindo Certo tenta levar uma orientação para o produtor. Porque algumas coisas, normas brasileiras, leis brasileiras exigem, assim, coisas realmente complexas, né? Então, ajudar a traduzir para o produtor o que realmente tem que ser feito numa fazenda é um pouco da nossa missão. Por quê? Porque a gente sabe que a hora que o produtor ele entendeu o que ele tem que fazer, ele percebeu que aquilo traz valor para o negócio dele, ele faz. Então, significa o quê? Que no dia seguinte ele fica um pouco mais sustentável. E aí, o mercado passa a ter ainda mais interesse em se relacionar com ele. Então, falar da Produzindo Certo é falar disso. E hoje, assim, quais são os indicadores que vocês consideram indicadores de sustentabilidade que podem auxiliar o produtor a mostrar que realmente eles sabem produzir, né, da forma correta? Eu acho que, assim, definir sustentabilidade diante de tantos ruídos, né, principalmente ambientais, é um desafio. Mas para nós, assim, a gente acredita que a sustentabilidade é ele produzir certo, respeitando o meio ambiente e as pessoas, mas ganhando dinheiro também, né? Então, os indicadores seria ele não, pela lei, ele não pode estar em área de desmatamento, nem em área sobreposta de terra indígena, não pode ter fogo, precisa ter, né? A legislação pede uma área de reserva legal. Enfim, tem alguns números que comprovam que ele está dentro do que Da legalidade, na que verdade, o né? país reconhece como sustentável. Que é o compliance legal que O a gente compliance. chama, né? Então, compliance é isso que a Carol falou. Mas a gente tem outros inúmeros indicadores. Então, conservação da vegetação nativa, estoque de carbono da fazenda, conservação do solo, proteção das águas, né? Relacionamento com as comunidades locais, saúde e bem-estar dos funcionários da fazenda, tudo isso são indicadores que o produtor pode estar conforme, parcialmente conforme ou não conforme, né? E a maior parte desses indicadores, e a gente já atendeu mais de 9 mil fazendas, não apenas no Brasil, mas na América Latina, México, Paraguai, Colômbia, Argentina, a gente percebe que a grande maior parte dos indicadores de sustentabilidade, em especial dos produtores brasileiros, estão num nível altíssimo. Quando a gente fala de conservação da vegetação nativa, que é proteger as florestas, o cerrado, enfim, seja o bioma que ele está inserido, os produtores brasileiros protegem muito mais do que a média internacional. Então, a hora que a gente pega o indicador e fala, tá vendo? Esse boi foi produzido protegendo X mil árvores. Para cada boi que eu produzo, eu protejo X mil árvores. Aí eu estou realmente entregando um indicador ambiental para o produtor usar isso quando ele for negociar com o mercado dele. Vai pegar um crédito no banco, fala, eu sou sustentável, olha aqui a quantidade de árvores que eu preservo, a quantidade de litros de água que eu permito infiltrar, que eu faço de recarga do aquífero aqui na minha fazenda, fazendo um bom manejo do meu solo, quantidade de carbono que está estocado no solo. Pessoal, está crescendo muito a discussão sobre qual é a capacidade do solo de reter carbono e usar o solo como um grande aliado para reduzir a concentração de CO2 na atmosfera.
A gente tem fazendas que a gente conseguiu demonstrar que o produtor, na área produtiva dele, ele tem mais carbono estocado por hectare no solo do que no solo da vegetação nativa. Ou seja, ele já conseguiu ter um número que demonstra que ele está usando boas práticas na área produtiva dele suficiente. Não só na parte verde, né? Não só, a Olha, parte verde, assim, parte é verde, na verdade, né? parte Não só verde- na parte de floresta, né? É porque a parte verde a gente entende que ela está num bom equilíbrio ambiental. Então, em não pegando fogo, em não tendo uma invasão daquela área de vegetação nativa, ela não cresce indefinitivamente. Então, a floresta não cresce todo ano. Ela chega num certo que Ela amadurece, né? É. E Ela o solo amadurece e as também. árvores caem também, né? É. Tanto que se você existe o recurso do manejo florestal sustentável, que é justamente para dar um respiro. É. Mas o que vale muito é a interpretação desses dados, sabe, Paula? Porque as pessoas falam da sustentabilidade, olham para a Amazônia e ficam batendo na tecla só do desmatamento, né? O ecossistema que tem ali numa propriedade rural, ele precisa ser autossustentável para produzir alguma coisa. Então, assim, o produtor ele não tem interesse em degradar a estrutura que ele tem, né? O ecossistema, o bioma, enfim, o meio ambiente ali inserido. Porque ele precisa daquilo em equilíbrio para ele conseguir produzir, seja agricultura ou pecuária, né? E agora está na onda da microbiota do solo, falando em intensificação de pastagem. Então, a gente ainda consegue usar de tecnologias e melhorar a produtividade desse produtor, evitando o desmatamento, né? Não precisa de mais área aberta para a gente produzir com qualidade e excelência, porque o problema do Brasil não é a tecnologia produtiva, né? É o entendimento das pessoas sobre a lei e sobre o mercado. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, tá? Para Produzindo Certo. Eu tô nova no mercado, quero começar, mas eu quero começar certo. Como que eu poderia fazer? Como é que eu faço para entrar em contato? Por onde que eu começo na minha propriedade? Só se falam em questões socioambientais, questões trabalhistas. A gente vê muito falar sobre bem-estar animal, sobre a questão de manter o olho da água, essas questões todas. Mas assim, eu comprei a fazenda agora. Eu quero que ela seja uma fazenda exemplar. Como que vocês poderiam me ajudar? Bom, excelente pergunta, Rose. Né? Então, primeira coisa, a Carol está aqui, ela é a nossa gerente de pecuária, ela está aqui para atender os pecuaristas do Pará. Então, qualquer pecuarista do Pará que queira participar desse processo de conversa, de análise, de orientação técnica sobre sustentabilidade, já pode entrar em contato com a gente através dos nossos sites, mídias Instagram, sociais. Né? Então, por aí a gente já começa. Ótimo. E não tem hora certa para começar a mexer com sustentabilidade. A hora certa é agora. Né? Então, um produtor que acabou de adquirir uma propriedade, que está querendo olhar para fazer alguns ajustes nela, né? A gente atendeu vários produtores que chegaram para a gente e falaram: nossa, vocês vieram em boa hora, porque eu tinha que construir um novo armazém de agroquímico na fazenda e eu não sabia nem por onde começar. E vocês me disseram que tem que estar a 50 metros longe da casa, tem que ter esse tipo de proteção, tela passarinheira, e chuveiro lava-óleos, enfim, toda a estrutura que precisa estar naquilo para eu não ter que gastar duas vezes. Né? Já que vai fazer, faz direito. Né? E muitos produtores que já têm o ambiente consolidado, uma fazenda bem estruturada, né? Às vezes podem fazer um ajuste fino, né? Que a gente brinca, pô, tá faltando uma sinalização de segurança. Aqui só uma canaletinha aqui para direcionar o resíduo já vai resolver e você fica, de acordo com a norma. Então o time nosso vai na fazenda para realmente orientar o produtor para fazer certo. Então, às vezes, nem é tudo aquilo que ele pensava, muitas Monstro. especulações, não sei o que e tal. Né? Com esses dados vocês conseguem, então, ajudar o produtor. Eu acho que o grande lance desse trabalho que está disponível aqui no Pará é a gente ir na propriedade. No seu caso, na sua pergunta, você é nova. A gente precisa entender o que você vai produzir lá, né? Vai criar boi, vai plantar soja, vai fazer os dois. Qual que é o objetivo e qual que é o tamanho do caixa também? Porque acho que é importante saber, o produtor ele tem que trabalhar dentro da realidade dele, né? Produtor no vermelho não faz nada verde. O produtor precisa estar com o caixa em dia, precisa estar com a operação funcionando para ele conseguir trabalhar. É uma empresa, né? Produtor rural é um empresário rural. Eu até gosto de trocar esse nome. Então, ter clareza do que aquela propriedade tem em termos de estrutura e o que seria o ideal é uma forma de saber onde eu estou e para onde eu quero ir. Exatamente. Eu posso não querer ir para nenhum lugar, eu posso estar satisfeito assim e posso não querer mudar, mas eu vou ver que o mercado vai começar a apontar caminhos. E se eu não me adequar, eu vou ficando.
Mas se eu quiser ficar, tá tudo bem, não é obrigatório, não é compulsório, né? O que a gente está oferecendo é uma oportunidade de olhar para esses temas que sempre foram muito maltratados aqui no estado, principalmente por ser Amazônia, e falar, tá, vamos encarar essa sustentabilidade. O que isso quer dizer? O que eu preciso fazer? É um bicho de 7 cabeças? Não é? Tem 3 cabeças? Ah, 3 cabeças eu dou conta. Então eu vou lá e vou olhar para isso e vou resolver. Questões de ajustes técnicos simples, a qualidade da água disponível para o gado. Isso é fundamental na engorda, no ganho de peso diário, Sim, com né? certeza. Não só no bem-estar, mas também no ganho de Sim, peso ganho de diário. O peso, animal claro, precisa ter um agricultura. conforto térmico e a água e Sim. sombra É. são o caminho para ele ter essenciais. isso, né? Então, de repente, problema de funcionário, não tá legal no alojamento, eles brigam demais, não para ninguém aqui. O que será que está acontecendo, né? Mas, de novo, a gente faz essa leitura e entrega esse raio-x para o produtor. O como fazer, ele vai ter que se dedicar um tempinho nisso, né? O que a gente pode ajudar é, tendo os produtores junto com a gente dentro da plataforma, olhar para oportunidades e falar, opa, ali no Pará tem gente que se enquadra nisso, né? Ou então, eu ainda sonho com uma coisa maior que a técnica, que é a comunicação. É os produtores se posicionarem, não se defenderem mais, sabe? Sim. Trocar a defesa pelo posicionamento. Então, pequenos grupos, vizinhos de uma região ou dentro de um próprio sindicato, vamos tentar fazer 10, 15, 20, 30 fazendas e falar, olha, nesse município os produtores estão com score assim. Então, aqui não dá para falar que só tem produtor que desmata, que faz isso. Aqui tem indicadores que mostram a eficiência produtiva no bioma da Amazônia, né? Valorizar isso, que é o nome do projeto até, né? Valorizar para transformar, mas sair desse lugar de briga, de ficar se defendendo para se posicionar. Pô, aqui não, aqui eu faço assim, ó, né? E a informação ela é fundamental nisso, Exatamente. né? Nada Você tendo as melhor do informações que corretas. exatamente, que termos essas certificações, conhecimento daquilo que a gente produz Exato. do mercado onde estamos trabalhando e produzindo para que a gente possa se defender e fazer melhor. Não, se né? defender não, se Se posicionar. posicionar, se É, posicionar. Gostei, gostei, vamos Carolina. trocar a briga, não é uma Nos luta, gente, é nos posicionarmos posicionarmos. perante todos esses desafios que a gente É. vem enfrentando, que temos todos os dias, né? É, Cada dia tem uma legislação nova batendo na porta. E vocês né? têm uma oportunidade aqui no estado que nenhum outro estado do Brasil vai ter, né? Que é a Convenção do Clima, essa COP30, né? Então, como posicionar o setor agro, né? Não só a pecuária, mas também a agricultura que está entrando no estado, perante o mundo. E falar, olha, vocês vieram aqui para a Amazônia, então vamos entender quem é a Amazônia? Vamos mostrar quem de fato faz Quem alimenta Com o certeza. e não é só assim, não de um lugar de arrogância, mas peraí, o mundo inteiro discute de um bioma, num pedaço do planeta, sem conhecer, né? Então, por isso que eu Exatamente. falo, em vez de ficar se defendendo, pô, vamos, né? Vamos jogar a informação aos 4 ventos e falar, tá aqui, ó, Esclarecer. quem de vocês que tem coragem de viver o que essa turma tá vivendo aqui na Amazônia há 40, 50 anos? Né? Exatamente. Quem que tem essa competência de produzir em volume, com segurança, né? Em condições adversas, como vocês têm aqui no Marajó, por exemplo, né? Então, eu acho que é mais isso, o que a gente traz é essa voz, esse é uma briga muito mais minha, pessoal, da comunicação, de falar, turma, vamos olhar para dentro da porteira, vamos ver o que a gente tem e vamos mostrar o que a gente tem, não vamos ficar refém do que vem por aí. Uhum. Assim, vocês já estão assessorando, né, algumas propriedades aqui no Pará. Sim. E o que que vocês já observam, né, de pontos? Eu vou falar dos positivos, porque você acabou falou de posicionamento, né? O que que vocês já têm observado, né, de características dos produtores rurais daqui do Pará que são competitivas para esse mercado que exige a sustentabilidade? Não, excelente pergunta. Bom, quando a gente olha para o Pará ele é abençoado, porque aqui o regime de chuvas que a gente tem no Pará ele é diferente dos outros, então permite você conseguir realmente altas produções. Então, altas produções. Então, quando a gente fala de capim, dá para fazer muito capim aqui. Significa que dá para fazer muito boi aqui também, né? Então, alguns ajustes. Muita carne. Muita carne. Obrigado, Carol. E muito couro, porque a Tem, indústria né? da moda também está de olho, né? Então, um ajuste, vamos dizer assim, fino no manejo do capim já permite uma intensificação gigante no estado, né? E fazer o estado ser ainda maior
na produção de carne do que já é hoje, né? Em termos de logística, de localização, né? Então, o Pará, ele sofre, né, um estado continental, então você tem lugares muito bons perto do porto, com acesso fácil à estrada, outros nem tantos, e isso acaba fazendo com que algumas regiões tenham condições de fazer uma integração com a agricultura, isso já está começando a acontecer, outras ainda não conseguem, né? Mas vários produtores que a gente visitou aqui já estão começando a montar sistemas produtivos mais complexos, né? Então, assim, eu já tenho não apenas o capim, mas eu já tenho uma agricultura, seja ela do soja, do milho ou do arroz, né? Exato. Rodando na mesma área, fazendo uma segunda safra, em alguns Sistemas casos até uma rotativos. terceira, Sim. né? E isso daí ajuda demais a reduzir pressão por abertura de novas áreas, porque eu consigo produzir dentro da minha área muito mais, né? Então, eu vou conseguindo atender a demanda crescente do mercado, né? Por que a gente aumenta a produção de comida aqui? Porque aumenta a quantidade de pessoas que querem comer, né? E que têm condições de ter acesso à comida. E isso a gente está fazendo de maneira intensificada aqui no Brasil, e o Pará tem condição de intensificar demais, né? Os conflitos fundiários aqui talvez ainda sejam uma grande dor do produtor paraense, né? Então ainda existe muita confusão territorial, a gente fala, produtores que têm um título, mas têm dificuldade em conseguir ter, vamos dizer assim, a certificação junto ao INCRA, junto ao ITERPA, né? Está tendo um movimento grande para regularização fundiária, e ela é base para que outras questões ambientais sejam tratadas numa fazenda, né? Então, eu ia dizer que esses são pontos chaves, né? Agora, é um povo trabalhador, né? É um pessoal que sabe lidar com a região, que conhece, né? Então, o conhecimento local em como lidar com esse tipo de solo, com esse tipo de clima, ele está aqui, né? Então, nós temos que valorizar esse conhecimento que está aqui, só que nós precisamos que expandir ele, fazer chegar em mais fazendas, porque às vezes está muito concentrado numa região ou em outra. Temos excelentes universidades aqui no Pará, pesquisadores, acadêmicos, profissionais de consultoria excelentes, mas como é que a gente faz para isso chegar para todos os produtores? Então, acho que aí a gente consegue dar um salto aqui de produção e de sustentabilidade junto às fazendas. Você gostaria de fazer mais alguma Eu pergunta? gostaria, eu acho assim super interessante esse projeto, esse trabalho da Produzindo Certo, porque ele traz um olhar para dentro da propriedade que muitas vezes o produtor, a gente está ali do teu dia a dia, que tu não consegue, Não observa. observa, e são coisas pequenas, muitas vezes são detalhes que vão fazer uma grande diferença, né? E vai trazer um exemplo, inclusive, para o teu vizinho, né? Para a tua comunidade. Que são coisas simples que não têm um custo muito alto, mas que têm um significado sustentável, digamos assim, né? Que a gente tem que pensar em sustentabilidade também dentro da nossa propriedade, fora, o tempo todo, né? Então, esse para mim, esse olhar de produzir certo, e quando a gente fala, eu acho muito legal isso, porque o produzir certo, assim, o produzir legal, de uma forma bacana, de uma forma que não seja ruim, né? Nem para quem esteja naquela cadeia, porque a gente fala em cadeia produtiva, né? Todo mundo ganha um pouco. Eu posso produzir certo, do jeito que eu quero. Então, eu posso ter um produto com qualidade que vai me dando uma diferença naquela cadeia produtiva que eu estou inserida. Eu acho isso muito bacana. E o que eu achei interessante que vocês falaram, né? Porque às vezes o produtor ele já está produzindo, né, dentro da legalidade, né? Enfim, até para comercializar é necessário, né? Tem a questão da GTA, enfim. Mas ele se reconhecer, Isso. né? A informação é muito... Eu vejo muito assim, ele se reconhecer... Eu sei o que estou fazendo nessa região. Né? A né? gente faz e esquece de comemorar pequenos ganhos. Então, eu acho que é igual o autocuidado. A gente fala, precisa fazer ginástica, precisa cuidar do corpo, precisa se alimentar bem, precisa fazer exercício. Mas não é pro outro. É pra gente, né? Pra gente dar Sim. conta de fazer tudo que a gente faz, esse boom de informação que a gente recebe. Então, na propriedade rural, não é diferente. Um ambiente limpo e organizado é muito mais gostoso de se trabalhar. Quando eu não sei quantas cabeças de gado eu tenho, eu não sei o que eu posso esperar em potencial do meu capim, né? Eu preciso saber fazer essa conta, essa relação, para ver quanto que eu vou produzir naquele ano, para eu poder sonhar, né? Muitas vezes tem uma técnica nossa lá que fala assim, eu não entendo às vezes, eu converso com o produtor e eu tenho vontade. Você só sabia que boi é dinheiro?
que o senhor não conta quantas cabeças de boi, né? Então, assim, cuida bem do seu dinheiro, cuida Sim. bem, porque isso é sustento da sua família, dos seus funcionários, colaboradores, enfim. Então, assim, a gente olhar para esse ambiente da fazenda, da propriedade, não mais como sempre foi, né? Mas pensando num ambiente que gera abundância para as pessoas que ali estão inseridas, E gera né? valor para o produtor. Exato, É um né? empoderamento do De- produtor. Isso É, aqui fui eu que é. transformei, Por isso que né? é É valorizar para muito bacana. transformar, é olhar o que Transformar. você tem, valorizar o que tá bom, É, correr atrás do que ainda não está exato. satisfatório, no caso individual de cada um, nós não vamos Sim, apontar, o senhor claro, está errado isso. aqui, né? O diagnóstico, a tecnologia é usada a favor, ela mostra, né? E aí a gente escolhe que caminho percorrer. Daí ele fala: mas você vai me ajudar a percorrer? Olha, o que a gente tem é o pontapé inicial. Essa visita, esse diagnóstico não tem custo para o produtor porque ele está financiado, né? Mas daqui para frente, o que o senhor precisa? A gente conecta pessoas, né? É até um dos slogans, né? Digamos, é uma plataforma e muitas conexões. Porque outros produtores já passaram pelo que o estado aqui está passando, né? O Mato Grosso, há um tempo atrás, também tinha suas dificuldades. A agricultura veio e ajudou, mas puxou a régua da pecuária para cima. Né? Então, assim, não é para comparar os estados, mas é para dizer que o Que é caminho da possível. evolução, o caminho da evolução é o mesmo, né? A gente antes nascia de olho fechado, né? Hoje nasce de olho aberto, mas a gente nasce, engatia para depois andar e depois correr. Então, assim, precisa respeitar o que já foi vivido aqui e valorizar para poder transformar, senão não vamos ficar só brigando e não vamos ter um posicionamento, né? E assim, a questão, né, do que você falou, aí o depois também, considerando as federações, os sindicatos estão aí também, né, eu vejo dessa forma, né, para auxiliar no que for necessário para os próximos passos, porque é o interesse de todos. E tem as empresas, né? As consultorias, as empresas de produto, enfim. A maioria das empresas hoje oferecem algum tipo de assistência ou consultoria técnica, né? O problema do Brasil não é produtivo. A gente sabe como fazer e existe produto e gente disponível para isso. É entender aonde você está inserido e que caminho você quer seguir. Sobre a plataforma, como é que funciona? Ela é de fácil acesso? Normalmente o produtor ele não está sempre à frente de um computador, né? Como é que é essa acessibilidade para ele? Excelente. Existe bom, o técnico que vai na fazenda, ele já usa uma tecnologia de um aplicativo de coleta de dados, né? Então, toda a informação é coletada de maneira padronizada, né? Então, o produtor vai ter as informações dele de uma maneira que inclusive é possível fazer comparações, né? Ah, quantas fazendas foram bem nesse indicador? Em que posição que eu tô nesse indicador frente ao meu município, frente ao meu estado, né? Então, isso é importante, essa coleta inicial padronizada. Aí a gente tem o ambiente onde todo esse dado é processado. E aí combina imagem de satélite, combina dados públicos, tem um grande banco de dados que pega aquele limite da fazenda, faz um recorte e enche de informação. Fala, tá assim, tá assim, tá assado. Tudo isso vai virando, então, relatório que vai explicando a propriedade. Então, tem como é que está o uso e cobertura do solo, como é que está a parte social, como é que está a parte produtiva. Então, tudo isso vai gerando relatório. E aí o produtor recebe um login e senha e ele acessa pelo smartphone, então pelo celular. Ele baixa o aplicativo, eu produzo certo, entra lá com o login e senha e vê todos os dados e todos os relatórios da fazenda dele, fica ali que a gente brinca na palma da mão. Consegue emitir o certificado produzindo certo e tudo mais, com detalhe. A informação é do produtor. Ou seja, ele concorda em colocar essas informações na plataforma e ele também decide a hora que ele quer que tira. Então, a informação é protegida pela Lei Geral de Proteção de Criptografada, Dados, LGPD. exatamente, então, completamente protegida. E aí, o produtor pode manter lá para ele conseguir monitorar, continuar monitorando a fazenda dele. Então, a gente tem satélite passando todo dia e, eventualmente, ele recebe alerta de, tá pegando fogo na sua fazenda, né? E eu espero, a maioria dos produtores já até sabe que ele tá lá vendo, né? A fumaça tá subindo, mas também o satélite vê e se ele tá na cidade, ele fica sabendo. Mas, se ele acha por bem que ele não quer continuar, a decisão é dele. O processo é totalmente voluntário. Ele diz quando ele quer entrar e ele diz se ele quer sair. Não, e a questão da segurança dos dados, era isso que eu te perguntar. Se tem possibilidade de haver migração dos dados para outro, sei lá,
uma instituição pública, Não. digamos assim? A tecnologia Nem- blockchain, não, a tecnologia blockchain acho que hoje é a Sim, mais sim. segura que existe. E assim, o ambiente digital que a gente usa são momentos diferentes. Então, o técnico que vai a campo, ele tem um aplicativo que é Eu Coleto Certo. Aquele aplicativo, ele funciona offline, porque a gente precisa colher evidências, né, de tudo que a gente pergunta. É um checklist extenso, né? O técnico anda com o produtor ou com quem ele designar ali dentro da propriedade e ele vai colhendo evidências, fotos georreferenciadas naquele celular, né? Isso vai para a nossa base de dados, a empresa fica em Goiânia, então o time todo de TI, digamos, está lá em Goiânia, e os dados são processados, né? O acesso ao processamento de dados só tem a equipe de processamento. E o produtor tem o aplicativo dele, que é o Eu Produzo Certo. Depois dos dados processados, ele recebe o login e a senha, né, para ele navegar naquele ambiente. E aí a gente dá as instruções de como fazer. De novo, é quebrar, né? A sustentabilidade não é um bicho enorme de 7 cabeças, ela pode ser complexa. E mexer no aplicativo também é uma questão de aprendizado, né? Mas ele funciona muito parecido com os extratos de banco, né? Ele tem aquelas informações básicas na página inicial e depois você vai aprofundando. Tem as habilidades, É, né? tem as habilidades. E aí o produtor sempre pode, o técnico que fez o trabalho, né, que coletou as informações, ele vai estar sempre em contato, né? Ou ele pode ligar no escritório de Goiânia, enfim. Ele não vai ficar a ver navios, né? O que a gente tem para oferecer é essa primeira análise e esse diagnóstico. A gente não tem a consultoria de implantar as coisas com ele, né? Mas a gente vai dar os caminhos e referências, né? É um pouco por aí. Estamos chegando ao final do nosso podcast, né? Dá muito pano para manga essa conversa, sustentabilidade e tecnologia. E para chegarmos aqui nesse final, eu queria só que vocês falassem, e para quem está ouvindo a gente, como que podem contactar, entrar em contato aí com a Produzindo Certo, como que tem o Instagram, tem o site. Tem um telefone 91 também, acho que a gente Pode pode. falar ali para Eu não nossa sei de câmera, por cor, gentileza. gente, mas a gente consegue escrever. Nós podemos A gente, compartilhar, com a gente certeza, pode não tem escrever. Eu problema. não sei de cor, a gente tem alguns técnicos Uhum. rodando aqui no estado, né? Mas o jeito mais fácil é pelo site ou pelo Instagram, que hoje todo mundo opera bem, ou o telefone 91 que vai aparecer aí na tela de Aparece vocês. na tela, com certeza. O arroba Produzindo Certo nas redes sociais, o www.produzindocerto.com.br, e lá dentro do nosso site também tem um link de WhatsApp, que vai permitir que o produtor mande Já vai mensagem direto, e então converse com legal. a gente. Pronto, Então, esse que nós vamos ele não precisa, compartilhar. o número vai estar lá, mas ele não precisa nem pegar o número. Ele entra no site, aperta o Já é ícone do atendido. WhatsApp e já manda mensagem. E é um nome fácil, né? Produzindo É, certo. é, Então é fácil, né? É A isso gente aí. produzindo, eu tô querendo produzir certo. Eu vou procurar o quê? Produzindo Produzindo certo. certo. Bom demais. Obrigada. Obrigada a pela vocês. participação, Obrigadão, pelo viu? tempo. É um Obrigada, tema Rose, muito também. apaixonante. Um Com tema certeza. extremamente apaixonante. Parabéns pelo Valeu. trabalho. Obrigada. Valeu. E, gente, vamos parar de se defender e vamos nos posicionar. A pecuária brasileira é uma das melhores do mundo, tem oportunidade. Vamos nesse caminho que eu acho que é só sucesso. Isso aí.